Paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais essa mensagem no canal. Espero que Deus venha tocar o seu coração, que o Espírito Santo venha tocar o seu coração através dessa mensagem. O título dessa mensagem é Por que você não quer mais ir para a igreja? O amor incondicional de Deus pela sua vida. Eu trouxe essa mensagem para explicar para vocês, porque às vezes muitas pessoas deixam de ir na igreja, deixam de congregar, de estar ali com os irmãos. Às vezes porque se sente julgado, porque se sente menor, diminuído, porque acha que Deus não te ama, acha que Deus não está nem aí para você. E eu começo falando sobre essa mensagem, abrindo em Romanos, capítulo 8, e versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então quero deixar bem claro para vocês aqui que não há nada que possa separar você do amor de Deus. E eu quero começar explicando para vocês aqui sobre o pecado. Eu quero dizer para vocês que o pecado, ele vai te destruir. O pecado vai destruir a sua família, a sua vida, o seu trabalho, o seu emprego. Ele vai te destruir a sua vida espiritual. O pecado não tem vantagem nenhuma em pecar. Você só vai ter desvantagem. O pecado vai te destruir. Mas eu deixo bem claro para vocês aqui que nada vai te separar do amor de Deus. Nem mesmo o pecado. Nem mesmo o seu pecado pode te separar do amor de Deus. E eu digo isso com convicção. E vou provar para vocês, dentro da palavra. Essa palavra que eu já disse aqui já diz algo sobre isso. Que nada, nem anjo, pode descer um anjo do céu e tentar te separar do amor de Deus. Que ele não vai conseguir. Às vezes o anjo vai dizer que Deus não te ama, vai tentar te tirar da presença de Deus, mas nem isso vai te separar do amor de Deus. E eu vou provar para vocês que Deus te ama e te ama muito. Ele tem muito amor pela sua vida. Eu não estou incentivando, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou incentivando ninguém a pecar. Mas você tem que assistir a mensagem até o final, para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Olha aqui o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 3. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Começando por aí, ó. Deus, ele quer que todos sejam salvos. E em Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 11, diz aqui que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas é essa. Deus quer que todos sejam salvos e Ele não tem prazer em que nenhum morra e se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Às vezes tem gente que fala assim, mas o pecado vai me levar para o inferno. Vai. Sim, vai. O pecado, ele vai te destruir. Ele vai fazer com que você perca até a sua salvação, claro. Pecado não é vantagem para ninguém. Mas Deus não tem prazer em que você se perca e a sua alma seja jogada no inferno. Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer salvar todos. Ele não tem prazer que a sua alma se perca, que a sua vida seja destruída. Esse não é o plano de Deus. Porque Deus, Ele te ama. Ele te ama. E Ele compara esse amor que Ele tem pela sua vida como se fosse o amor de um pai. Eu vou explicar para vocês entenderem como é o amor de Deus nas nossas vidas. É como se fosse um pai amoroso com seu filho. Ele cria o seu filho desde criança nos braços.
Ele pega o seu filho nos braços e olha para ele e fala: eu tenho sonhos, eu tenho projetos para esse menino. Esse menino vai crescer e vai ser uma bênção na minha vida. Só que essa criança, ela começa a crescer. Ela começa a sair dos caminhos de Deus. Ela começa a ir para longe dos caminhos desse pai. Eu estou citando um exemplo de um pai aqui na terra. Essa criança começa a crescer e sair das mãos, do alcance das mãos daquele pai. E essa criança se perde nas drogas. Essa criança que cresceu, ela se perde nas drogas, se perde na prostituição, se perde na bebida, se perde no pecado. A mão do pai não alcança essa criança. A mão do pai não consegue alcançar essa criança, mas o amor do pai continua lá. O amor do pai nunca se perdeu por aquela criança. É por isso que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo número 38, que nada vai te separar do amor de Deus. Às vezes você acha que porque você pecou, Deus vai deixar de te amar. Não, não vai. Deus pode ficar triste com você por você ter se separado dele, por você ter ido para o pecado. Deus pode ficar irado com você, Deus pode ficar triste, mas o amor dele não acabou pela sua vida, porque o amor de Deus é incondicional. Deus, ele vai continuar te amando independentemente do que você seja. Nem a morte. A Bíblia diz aqui que nem a morte vai te separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes se você morrer e ir para o inferno, Deus não vai rir disso. Deus vai sentir tristeza daquele que Deus criou e se perdeu e a alma dele foi jogada no inferno. Deus não tem prazer em fazer isso porque ele te ama e o amor dele é incondicional. Deus não tem prazer em que ninguém vá para o inferno. Ele não tem prazer nisso. Mas o pecado, ele vai te destruir. Você vai se perder através do pecado. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 59, versículo de número 1. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que eles se escondam de vocês e não atendam às suas orações. Essa palavra está dizendo aqui que o pecado ele nos separa, mas ele nos separa das mãos de Deus. As mãos de Deus não conseguem te alcançar lá no pecado. Mas o amor dele continua pela sua vida, porque o amor dele é incondicional. Ele não depende de condição para te alcançar. O amor de Deus sempre vai estar lá no coração dele, mas as mãos dele não vão poder te alcançar. Às vezes Deus quer te abençoar, mas você está vivendo uma vida pecaminosa. Mas as mãos de Deus não vão te alcançar por causa disso, porque a Bíblia diz aqui que o pecado é como se fosse uma barreira, uma parede que separa das mãos de Deus. As mãos de Deus não conseguem te alcançar para te abençoar. Então fuja do pecado. Venha descansar na sombra do Onipotente. Venha descansar nos braços do seu Pai, porque Ele te ama e Ele tem planos para a sua vida. Planos que às vezes se perderam por causa do pecado. Volte para os braços do Pai para que Ele retorne os planos que Ele tem para a sua vida. Sinta esse grande amor incondicional que Deus tem. Olha o que diz aqui agora em Oséias capítulo 11, versículo de número 1. Para vocês entenderem. Isso aqui é tipo um desabafo que Deus faz. Para vocês entenderem o que eu disse agora mesmo. No exemplo desse pai com seu filho que se perde nas drogas. Olha o que diz em Oséias capítulo 11, versículo de número 1. A respeito do povo de Israel, o Senhor diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifício ao Deus Baal e queimou incenso em honra aos ídolos. Deus estava chamando Israel aqui de filho. Ele comparou Israel a uma criança. Ele comparou o povo de Deus, o povo de Israel. Isso significa que ele comparou a sua vida como a vida de uma criança, do filho dele. Só que o que acontece
É que o filho, quando ele cresce, às vezes Deus vira para a sua vida. Quando você é criança, quando você é pequeno, Deus fala assim, essa criança, eu vou abençoar muito ela, eu tenho muitos sonhos, muitos projetos para essa criança. Mas às vezes quando você cresce, você vai se afastando de Deus. E Deus te chama, filho vem, filho vem, mas você se afasta cada dia mais, através do pecado. Aí continua aqui, ó, mas fui eu que ensinei o meu povo a andar, eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Deus estava dizendo para o povo de Israel que ele segurava eles nos braços como uma criança, e eles não sabiam que era Deus que guardava, que era Deus que cuidava. Aí continua, com laços, presta atenção agora nesse versículo de número 4, com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim, eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e os dei de comer. Deus está comparando a sua vida com a vida de uma criança, é o que eu disse no exemplo do pai aqui atrás. Deus te segura nos braços, Ele vira para você e fala, esse menino, eu tenho sonhos, eu tenho projetos para ele. Eu tenho uma vida de abundância para ele, uma vida verdadeira. Uma vida de amor, de paz. Uma vida na minha sombra, na sombra do Onipotente. Mas às vezes você afasta cada dia mais de Deus através do pecado. Às vezes por um julgamento do seu irmão. Às vezes você está na igreja, está firme com Deus. Às vezes peca, erra e acha que Deus deixa de te amar. Porque você olha para o homem. O que Deus pensa de você, como Deus te olha, como Deus te vê, é diferente do jeito que as pessoas te veem. Às vezes você pecou, você errou. Os irmãos olham para você, pessoas olham para você, às vezes dizem, não, isso aí já era, isso aí errou. Mas o amor de Deus pela sua vida não acabou pelo seu pecado. Deus continua te amando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha aqui o que diz em Lucas, capítulo 15, versículo de número 7. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Eu vou dizer uma coisa para vocês, da boca de Deus. Às vezes você errou, você pecou. Aí você fica com medo de voltar para a igreja. Ou então às vezes você volta para a igreja e fica olhando para o lado, falou, o que essas pessoas estão pensando de mim? O que essas pessoas vão pensar de mim? Às vezes você arrependeu dos seus pecados e fica pensando o que os outros vão pensar da sua vida. Mas eu digo para você o seguinte, que a palavra de Deus aqui diz que no céu tem festa. As pessoas podem te julgar, pensar mal de você, mas no céu tem festa. E o que importa é o que Deus pensa, o que importa é o que os céus pensam da sua vida. Então não dê ouvidos para o homem, não dê ouvidos para a visão distorcida que o homem tem sobre a sua vida, porque no céu tem festa. Quando um pecador se arrepende, no céu tem festa. Creia na palavra. A visão do homem sobre você é diferente da visão que Deus tem, porque o amor de Deus é incondicional. O homem às vezes tenta amar incondicionalmente, e ele só consegue com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes ele peca, ele erra. E às vezes não tem o mesmo amor que Deus tem. Porque o amor de Deus é incondicional. Deus te vê diferente do que o homem te vê. Às vezes você tende a pensar que... Um exemplo que eu dou aqui é de um casal. Às vezes você pensa assim, para o meu marido me amar... eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que lavar as roupas, eu tenho que passar, senão ele não vai me amar. Mas o amor de Deus é diferente, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada, que Deus, Ele vai te amar de qualquer maneira. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que fazer nada para Deus. A gente tem que sempre correr atrás, se pôr à disposição para trabalhar para Deus, para fazer o que Deus pede.
como forma de gratidão por esse grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. Para você ver, ninguém de nós às vezes tem coragem de dar o nosso filho para morrer por outras pessoas. E ainda mais pessoas que não merecem, mas Deus deu o filho dele. Deus deu Jesus Cristo para morrer por nós. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, esmagado, transpassado. Deus deu o filho dele para morrer por nós, sem nós merecermos. Nós não merecíamos que Jesus largasse tudo nos céus. Jesus era Deus, ele tinha tudo lá no céu. Ele morava no céu, ele tinha tudo. Ele não precisava descer aqui para morrer por nós. Mas Deus enviou ele, pelo grande amor que Deus tem por nós. E Jesus morreu por nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele morreu sem nós merecermos. Porque olha o que diz aqui a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 5 e versículo de número 8. Diz aqui: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Eu vou traduzir isso aqui como se fosse no mundo de hoje. Você que está aí firme na igreja, você que louva, que adora, que exalta o nome de Deus, que se dispõe a trabalhar para Deus, que ama a Deus. Quando Jesus morreu por você, você estava desviado na cachaça, na prostituição, no pecado, no adultério. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Tente entender isso. Nós ainda éramos pecadores quando Jesus morreu por nós. Nós não merecíamos que Jesus tivesse morrido por nós. Nós ainda éramos pecadores, não merecedores desse grande favor que Deus fez para nós. Para você ver o tanto, mas o tanto que Deus te ama. O tanto que Deus tem amor pela sua vida. E não é por causa do seu pecado que Deus vai deixar de te amar, não. O pecado pode te destruir. O pecado pode levar a sua alma para o inferno. Deus pode ficar até triste, irado com você. Mas o amor dele permanecerá. Nem a morte, nem a vida te separará do amor de Deus. Você pode morrer e ir para o inferno, que Deus ele vai continuar te amando. Só que ele tem que ser justo. Ele tem que cumprir a sua palavra. Ele permite que a nossa alma vá para o inferno, não é porque ele deixa de nos amar, não. É porque ele é justo. Ele tem que cumprir a sua palavra. Ele é justo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, ele permite que a nossa alma vá para o inferno, porque ele é justo. Pela sua justiça. E não porque ele deixa de nos amar. O amor dele continua. Mas ele tem que ser justo. Ele tem que cumprir a palavra que ele mesmo estabeleceu. E por isso ele permite que a nossa alma vá para o inferno. Mas creia que Deus te ama. O amor dele é incondicional pela sua vida. Se você saiu da igreja porque você pecou, retorne agora. Porque Deus ele te ama. Se você largou o seu ministério, o seu chamado que você tinha, às vezes para pregar a palavra, para louvar, para ficar na porta que seja, para mexer no computador da igreja, para fazer os efeitos especiais, seja o que for, retorne. Às vezes você largou o seu ministério por um erro, por um pecado. Aí você fica pensando que Deus não te ama mais, que você caiu da graça, que Deus não quer saber mais da sua vida. Mas saiba que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é diferente do amor dos homens. Deus ele te ama incondicionalmente. Creia nisso. Tente colocar isso na sua cabeça, no seu coração, que Deus ele te ama e esse amor é incondicional. Em nome de Jesus. E para finalizar, eu trago para vocês um versículo aqui em 1 João, capítulo 4 e versículo de número 11. 1 João, capítulo 4 e versículo de número 11, diz assim a palavra: Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Sabe o que isso significa? Está dizendo aqui em 1 João capítulo 4, versículo de número 11,
Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Então, se o amor de Deus pela nossa vida é incondicional, você também deve amar o seu irmão incondicionalmente. Às vezes você sente ódio de uma pessoa que te humilhou, que te feriu, que te cuspiu, mas lute contra esse sentimento. Não dê ouvido para o que você está sentindo. Lute contra esse sentimento e faça o que é certo, haja na razão. Se Deus te amou assim, ame também as pessoas que te desprezam. Eles cuspiram, humilharam Jesus, crucificaram Jesus. Jesus podia pedir uma legião de anjos para destruir, mas ele virou. Depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele passou, ele ainda te amou para dar. Ele virou para as pessoas, ele virou para Deus e falou assim: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Depois de todo o sofrimento que ele teve, ele ainda virou e falou: perdoa, eles não sabem o que fazem. E se Deus nos amou assim, nós também temos que amar incondicionalmente as outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem a ajuda do Espírito de Deus, a gente não consegue amar incondicionalmente, porque esse amor ele vem de Deus. Então, se você tem dificuldade de amar o seu irmão, ou amar outras pessoas incondicionalmente, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. Lute, peça que o Espírito Santo de Deus ele te dê força para lutar contra o que você está sentindo. Porque amar a quem te ama é fácil, mas amar a quem não te ama é difícil. É com a ajuda do Espírito de Deus que você vai conseguir. Porque em 1 João capítulo 4, versículo de número 11, é como se estivessem dizendo aqui: imite o amor de Deus. É como se João estivesse dizendo: vocês devem imitar o amor de Deus, porque se Deus nos amou desse jeito, vocês também devem amar os outros. Então imite o amor de Deus na sua vida, para que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que essa palavra venha tocar a sua vida, que o Espírito Santo venha trabalhar esta palavra na vida de cada um de vocês, e vocês possam entender que Deus, Ele te ama. Ele nos ama incondicionalmente. Sinta o amor de Deus na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. E que a vida de vocês seja abençoada, sua família, sua casa. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. Curta e compartilhe essa mensagem. Que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, para alcançar as pessoas, para que elas possam entender que o amor de Deus pela vida delas é incondicional. Em nome de Jesus. Amém.